Nós vamos continuar te dando orientações importantes no que diz respeito ao coronavírus. Nós vamos falar agora de algo também que te chama atenção, que é justamente você que está grávida, você que acabou de ter nenê, você que está amamentando, ainda tem muitas dúvidas nesse sentido. Tudo bem, doutora? Prazer. Doutora Carol está aqui com a gente. Vou só pedir pro Bessa trazer a ficha para mim, porque eu deixo a ficha do outro lado do mundo. Carol, tudo bem, meu amor? Tudo bom com você? Carol, a gente tem muitas dúvidas mesmo das pessoas escrevendo pra gente no que diz respeito às pessoas que estão nessa situação, ou estão grávidas, ou já tiveram um bebê, estão amamentando. Ainda tem muitas dúvidas nesse sentido, né? A gente sabe que tá uma pandemia, né? Muitas pacientes estão sem orientação, não sabe como agir, né? E a gente tem um grupo de pacientes muito importante, são as tentantes, né? Que se programam para engravidar, para transferência do embrião. E agora, engravida, não engravida? Qual que é a orientação? As tentantes, você fala, é aquela pessoa que quer engravidar e ainda não conseguiu. Que elas têm uma parcela, 15 a 20% dos casais sofrem de infertilidade. Então, a gente tem que lembrar das que estão tentando. Que ainda não tiveram os filhos. Que estão naquela fase de, doutora, vou engravidar, estou fazendo a minha inseminação, estou fazendo a minha fertilização. Então, como é que fica, né? Eu recebo o meu embrião, não recebo o meu embrião? E como é que fica, doutora? Então, vamos lá, né? Então, vamos começar por elas, que eu tenho muitas perguntas já para quem já está grávida. Então, vamos lá. Para as tentantes, o que o Ministério orienta, não tem uma normativa do tipo não engravide, né? O que a gente sabe é o seguinte, o coronavírus é uma doença viral, que vai ter a questão de, pode ter complicações? Pode, em alguns grupos de doentes, então a gente sabe que são os idosos, os imunocomprometidos, né? Então a gente sabe, a primeira coisa, até onde a gente falou bastante, a sua imunidade. Como é que está a sua imunidade? O que a gente recomenda? Não faça dietas sem orientação, sem uma orientação de uma boa nutricionista, procure só nutricionista, veja como é que está a sua imunidade, a sua ingestão de vitaminas, como é que está o seu sono, porque influencia na sua imunidade, então isso é muito importante e a gente precisa orientar. O que eu posso fazer para estar íntegra, rígida, para enfrentar uma doença viral? Imunidade, tá? Então, agora, se eu tomo algum remédio para tentar engravidar, esses remédios eles podem comprometer a minha imunidade? Pode cair um pouquinho? Principalmente por conta do estresse, né? O estresse aciona... Mais do que o remédio é o estresse. É a ansiedade, essa questão do estresse. Será que eu vou conseguir engravidar? Será que eu não vou conseguir? Como é que fica o tratamento? Então, a primeira orientação é essa. Cuidem da imunidade, cuidem do sono. E interrompo o sonho, pelo menos momentaneamente. Se eu já estou fazendo o tratamento, é ideal que eu converse com o médico para interrompê-lo, doutora? O que a gente orienta é o seguinte, quem já está em fase de tratamento, começou uma medicação para fazer a captação dos folículos, para guardar, a maioria dos laboratórios estão oferecendo o quê? Congele, espera passar esse pico da curva, quando a curva achatar, você pode fazer. Porém, como não tem grandes estudos, se tiver uma paciente, por exemplo, que vai ficar em casa, ela não vai ter contato, ela tem como ficar mais em quarentena, em casa, e ela tem assim um tempo, ela tem um time para fazer esse tratamento, não há uma contraindicação. Certo. Tá? Então, é isso que a sociedade fala. Mas daí, nesse caso, o isolamento ele é mais do que imprescindível, né? Daí a gente fala, fique em casa, se você tem essa oportunidade, vamos supor, às vezes você é uma professora e recebeu não sei quantos dias de afastamento e você está naquela fase do transfere ou não transfere embrião. Continue seu tratamento, faça suas medicações, faça suas proteções em casa. Certo. E quem já está no meio do tratamento, então, tome essa mesma providência, né? Não vai interromper algo que é caro também. Você já começou a tomar toda a medicação, então espera um pouco. Então Fique em casa no maior período de isolamento possível. Então é isso que a gente orienta. Os cuidados, né? Então, ficar em casa, mas lave as mãos, não tenha contato. Porque às vezes a gente fala ficar em casa e aí o pessoal sai para grandes conglomerações. Tipo supermercado, sai no shopping, vai no cinema. Não. É quarentena em casa, não é férias. É verdade, foi o que eu falei no começo do programa. Então, isso é importante. Olha, eu vou começar a passar para você que também está na sua casa e para a doutora, algumas perguntas que nós recebemos pelo nosso WhatsApp. Você também pode fazer perguntas, deixar a tua pergunta gravada no áudio do nosso WhatsApp. Já vou te passar o número daqui a pouco. Primeiro, já quero ouvir essa primeira pergunta, é 97372 1700, 97372 1700, já está aqui na tela para você. Você também pode gravar a tua pergunta de áudio, nós vamos ouvir a primeira agora.
Oi, eu sou a Joyce de Guarulhos e gostaria de saber quais são os riscos do coronavírus para as grávidas. Tem riscos iminentes, doutora? Não é um risco iminente. O que pode ser é a questão da complicação, né? Então, é assim, teve o único estudo que foi no Lancet, que falou sobre 9 gestantes, né? Mas elas já estavam entre 36 e 38 semanas, né? Tiveram uma resolução do parto, mas não foi por indicação absoluta do coronavírus, né? Sei. O que a gente sabe é o seguinte, a gestante, ela tem um comprometimento do estado imunológico que é o fisiológico, né? Então, ela vem da gestação. Então, ao contato, ela pode ter a questão das complicações, tá? Mas não há uma regra absoluta, né? Então, o que a gente fala é mais a prevenção, né? Então, assim, elas podem ter as complicações, que é uma pneumonia, são a complicação de um quadro respiratório, né? Mas você não tem, assim, ó, toda gestante com coronavírus aconteceu isso, que seria uma grande resposta para acalmar todas elas, né? Então, assim, não tem um sintoma específico para quem está gestante e apresenta coronavírus. É um quadro gripal que vai precisar de cuidados, evitar tomar medicação sem indicação médica, isso, por favor. Principalmente entre as grávidas, né? Principalmente entre as grávidas e as crianças até 9 anos, né? Tem Então, mais uma pergunta falando de crianças também. Espera só um pouquinho que nós vamos passar para você também que está em casa e a doutora vai esclarecendo para a gente. Pode soltar a segunda pergunta. Olá, tudo bem? Eu sou a Stefane, de Ribeirão Preto, e gostaria de saber se a grávida pode transmitir o vírus para o bebê? É possível? Tá. Então, como é que a gente orienta essa questão da amamentação? Eu até postei no meu Instagram toda a normativa que saiu da amamentação. Então, é assim, se eu estou comprovadamente com o coronavírus, estou com um sintoma gripal, não é contraindicado suspender a amamentação, tá? Agora, eu acho que aí, doutora, o que ela está perguntando é se eu estando grávida, eu posso comprometer a saúde do feto. Ah, então, não tem... Não passa para a criança na barriga. Isso, a gente tiveram os que nasceram dessas pacientes e não foi encontrado a questão do coronavírus nessas crianças. Certo. Tá? Então, assim, não tem um registro oficial de uma transmissão vertical, que a gente chama a criança já de nasce mãe doente. Para feto, que o feto já nasce doente, tá? Certo. Mesmo porque uma infecção viral, a gente vai produzir anticorpos. Então, quando eu estiver na amamentação e eu estiver com sintomas, o que eu posso fazer para diminuir o risco de exposição do recém-nascido? Eu uso a máscara. Ou, foi como eu expliquei, você tira o leite e dá para um cuidador saudável dar. Mas não deixa de dar o leite. Ah, entendi. Você só não vai fazer, você não vai ter essa proximidade de respirar perto da criança está aqui no seu ombro, mas você não vai deixar de amamentar. Isso. Porque o leite não contamina através do vírus. Tem anticorpos, né? Ah, entendi. Então a não é gente para tem que você lembrar parar da a amamentação. imunoglobulina que É tem para no você leite. mudar o modo de amamentar. Isso, exatamente. Tem mais uma pergunta para você que está em casa também acompanhar conosco. Oi, meu nome é Eduarda, eu sou de Minas Gerais e eu gostaria de saber se existe uma maneira diferenciada de evitar contaminação em grávidas. Não existe. Uma maneira regra é pra todo mundo. diferenciada. A regra é a mesma para todo mundo? Não tem. O que a gente sabe é a prevenção, é uma doença viral que transmite por gotículas, então assim, não tem uma maneira diferenciada. A gente até está numa situação que é complicada, porque todas estão preocupadas, todas querem sair dos serviços, né? Não querem ir trabalhar, e a gente não tem um CID que eu possa afastar essa minha gestante. O que eu vou pôr no CID? Não tem uma determinação. Eu não tenho uma determinação do Ministério da Saúde falando assim... Mulher grávida fica em casa. Mulher grávida fica em casa, entendeu? Então, a gente, sem sintoma ou com sintoma. Então, as pacientes ficam desesperadas, elas querem, doutora, me afasta, me dá 20 dias, me dá um mês em casa. Então, assim, a gente não tem... Não tem embasamento para isso, né, doutora? Então, o que a gente tem... Porque primeiro vai gerar um pânico, né? Deixar todas as gestantes em casa, né? Então, o que a gente tem é o seguinte... Procure o médico do trabalho da sua empresa para ver se tem algum sintoma, alguém que teve algum sintoma e que, por precaução, ele, como médico do trabalho, ele consegue justificar, porque até mesmo... Porque se tiver algum sintoma, né? Exato, possa estar te afastando, mesmo porque as pacientes, elas ficam preocupadas até na estabilidade quando elas voltam. Porque muitas acabam pegando um atestado com CID errado, com CID que não é, e aí você começa a entrar numa outra esfera e traz um prejuízo para a paciente lá na frente. O que é CID, doutora? Código Internacional das Doenças, que a gente tem que colocar,
Ah, entendi. Se você não tem doença nenhuma, não tem como. Como que eu vou colocar? Não tem prevenção não tem não tá um no código de olha, doenças. estou afastando por prevenção Entendi. do coronavírus. Então, é você mesmo aprender a se precaver e evitar o contato com um número maior de pessoas. Isso. Tem mais uma pergunta para você acompanhar conosco. Eu sou a Thaís de Barretos e ouvi dizer que idosos devem evitar a ida ao médico nesse momento. Mas e as grávidas? Eu estou no 8º mês de gestação e me sinto febril. Mesmo assim, eu devo retardar ao máximo a ida ou posso ir a um hospital tranquilamente? Tá. Então é assim, o que a gente orienta? Que os sintomas são febre, tosse, a coriza, né? Então assim, se ela já está apresentando algum sintoma, então primeiro de tudo conversar com a médica dela, né? Tenta falar no consultório, doutora, eu estou me sentindo assim, qual febre que ela está, né? Então assim, se ela já tiver com o sintoma, porque ela vai ver, às vezes pode ser uma infecção urinária, pode ser um outro sítio, né, de infecção, e não em si um quadro viral, né? Porque só uma febre, né, precisa fazer um hemograma, precisa investigar, e não que seja absolutamente o coronavírus, né? Agora, tem também uma questão nesse sentido, que é o fato justamente da pessoa ter que fazer de uma forma que também precisa ver se não é esse nervoso todo que faz com que os sintomas aconteçam, né, doutora? Sim, com certeza, com certeza. E até ela perguntou da questão dos idosos, né? Então, o que a gente está orientando? Até em casa mesmo. Meu pai tem 85 anos. O que a gente está orientando? Visitas não, porque a gente não sabe, né, se essa pessoa... Então, se quem está chegando, né? Se quem está chegando, de repente um primo meu foi viajar, estava fora. Então, assim, a gente está evitando a exposição. Por falar nisso, doutora, por exemplo, a pessoa que não tem nada a ver com lactante, mas é que eu me lembrei agora. Hoje nós temos muito casos de pessoas com câncer em fase de quimioterapia. Se é uma pessoa mais velha, que apresenta, que já tem o câncer constatado, que já está fazendo quimioterapia, nesse período, como tem a ida para o hospital e é uma pessoa mais sensível, o ideal é interromper? Então, aí vai ter que conversar com o onco para saber que fase que ela tá da químio, né? Ah, entendi. Dependendo da fase, é ele que vai determinar isso. Entendeu? Porque todos os hospitais, é que nem assim, por exemplo, a gente continuou com os atendimentos, o que a gente fez? A gente espaçou, então não tem pacientes na recepção, aquele monte de pacientes esperando. Então, a gente, como médico, não pode parar o atendimento, né? A gente não pode parar os tratamentos. Se o oncologista dele avaliou e acha que ele está bem e que ele pode postergar a sessão de químio, aí vai a critério do onco. Entendi. Então, a gente sempre tem que avaliar Tem que risco, perguntar para o benefício. médico mesmo, né, doutora? Você tem que tirar suas dúvidas. Tá todo mundo tão... vou ser muito sincera, hoje mesmo eu indiquei para uma paciente minha que continue com o seu tratamento de engravidar, né? Como eu falei para uma paciente minha, o que eu te falei, olha, eu não tenho um CID para estar te afastando, eu me orientei até juridicamente, porque isso pode te trazer problemas, não é porque você é gestante que você não tem os seus compromissos de CLT. Gestação não é doença, né? Exato. Então, assim, a gente hoje está precisando muito acalmar as pessoas, é verdade. né? E orientar, lavem as mãos, evitem o contato. Vários pacientes chegando de máscara sem sintoma. Não faz sentido. Que foi o que depois você pode rever a nossa conversa com o infectologista, Dr. Rodrigo Contreira, e ele falou justamente sobre isso, que você pode se prejudicar usando máscara sem nenhum sintoma, porque existe um tempo de validade dessa máscara. Fica todo mundo respirando dentro de máscara em transporte público, por exemplo, você pode agravar a situação. Então, por isso que eu falei que o pânico, ele faz com que nós tenhamos atitudes desenfreadas, impensadas e por conta própria, que já é um hábito do brasileiro no que diz respeito à saúde ou à falta dela. Então, é preciso que você, no caso de um tratamento que você já esteja fazendo, você converse com o teu médico para que você não tenha problemas maiores por conta não da desinformação, mas da automedicação, que é o mais importante. Tem várias medicações, corticoides, que são vendidos aí na gôndola, que é tudo anti-inflamatório. A gente precisa dessa reação inflamatória para proteger o nosso organismo de um ataque, né? Então, até um pediatra sensacional lá do interior, ele explicou muito bem, muito legal. Ele fala, você está dando um calmante para os seus soldadinhos, não façam isso, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Não teve nenhuma morte confirmada. Teve uma em São Paulo agora há pouco. Não, tô falando de gestante, desculpa. De gestante. Com relação ao coronavírus, né, de uma complicação. Então, assim, a gente precisa orientar, acalmar, acolher essa paciente com dúvida, né? Então, é isso que a gente tem orientado. Tem mais perguntas para você, para a doutora responder também. Oi, eu sou a Maria de São José dos Campos e gostaria de saber se gestantes com viagem marcada de ônibus ou avião devem cancelar a viagem.
Essa daí a gente falou bastante e eu mesma contraindiquei para várias pacientes minhas que estavam com viagem comprada, tudo certinho, quando que iam embarcar, não vá. Não precisa se expor a esse risco. Você não sabe como é que vai estar o local. Você vai Também ficar acho que não é o momento naquele de... medo. Ai, meu Deus, será que esse espirro que ele deu, será que ele está com corona? Será que ele não está? O que é esse sintoma Você não vai ter dele? paz numa viagem como essa. Paz, né? Nem então, dentro do avião, nem dentro de ônibus, de lugar nenhum. Melhor não ir. Agora não. É momento de ficar em casa, se cuidando, agora não. Evitar problemas. Tem mais uma pergunta. Bom dia, sou Pamela de São Paulo e gostaria de saber se as grávidas que já foram diagnosticadas com coronavírus se deve deixar de amamentar. Foi o que você falou. É o que eu Mas expliquei. você trouxe até esse saquinho que eu queria que você aproveitar esse gancho para já explicar. Só para você que ligou a TV agora, o que a doutora Carol explicou para a gente? Que não é para você deixar de amamentar, mas é para você mudar o método de amamentação. Vamos dizer assim, se você já foi diagnosticada, essa proximidade com o bebê não é saudável, é muito arriscada. Então você tem que tirar o leite e daí você pode até armazená-lo se você não quiser tirar toda hora. E uma outra pessoa vai fazer esse trabalho como a mamadeira. Exatamente. Isso é o que a gente, nesse caso, por exemplo, a paciente ela tem o diagnóstico, tá certo que dali 4 a 7 dias, por ser autolimitante, isso vai passar, graças a Deus, que ela não tenha nenhuma complicação, ok. A amamentação, o que ela pode? Usar a bomba, faz uma expressão manual, vai guardando, e o marido, ou a sogra, ou a avó, depois saudáveis, sem nenhum sintoma, vai fazer uma boa higienização das mãos, claro, porque o segredo de amamentar, de guardar o leite, é a higiene. Outra coisa, eu guardo o leite nesse saquinho? Hoje o que tem não mais... Não congela, né? Deixa na geladeira. Não, no congelador. Congela? No congelador. E não muda, não altera a qualidade? Não altera a qualidade. Daí eu coloco no saquinho, esse aqui é o equivalente a quanto, assim, para uma criança? Então, aí tem que ver com quantos dias ela tá. Daí tem aqui os mls, ó. Ah, entendi. Vai gradativo aqui. De acordo com a idade da criança. Exatamente. Então, a gente... fazer é assim um saquinho que a gente não reutiliza. Ó, se colocar assim, você vai ver. Tá vendo que tem os números? Esses números são os números que variam de acordo com o tempo de vida da criança. Isso. É nessa faixinha de cada um dos números que você vai colocar a quantidade de leite. Não adianta você colocar demais, tem um limite para todo mundo. Primeiro porque depois que descongelou não pode reaproveitar, não pode voltar para a geladeira. Certo. Então aquela mãe, ela vai, sempre prende o cabelo, põe uma máscara, né, para poder coletar esse leite, lava bem as mãos, higieniza as mamas, coleta o leite e vai guardando. E não perde a qualidade, vitamina nem nada, perde. Né, Carol? É isso que a gente faz até no banco de leite, né? Não tem problema nenhum. Que não tem problema nenhum. Salva vidas de recém-nascidos que não têm a mãe ou que nasceram prematuro e essa mãe ainda não está produzindo. E a mãe não consegue amamentar, né? Então isso é super importante. Pode guardar, na hora que for dar para o bebezinho, descongela em banho-maria, devagar, nada de micro-ondas para ser mais rápido. Banho-maria, tá? Sem pressa. Devagarzinho. Porque daí sim pode perder todas as propriedades com o micro-ondas. E aí depois você pode dar. Na maternidade, a gente ensina bastante elas darem até no copinho, devagarzinho, para até não fazer nem confusão de bico. Como é um período só que ela vai precisar, ela mantenha o seu estímulo do leite e mantenha a amamentação para o bebê. Tem mais perguntas, vamos lá. As grávidas são mais suscetíveis a se infectar com o coronavírus? São, doutora? Elas têm o sistema imunológico delas vai estar sempre mais comprometido. O que a gente pede? É claro, se for uma gestante com um diabetes gestacional, uma gestante com pressão alta, elas têm as outras comorbidades e que vão deixar ela mais propensa a qualquer outro tipo de infecção. Isso é fato, tá? Então, o que a gente pede? Como é que está a sua alimentação? Como é que está o seu sono? É o dia a dia mesmo, como a alimentação adequada, dormir bem. Tá tomando a vitamina? Tá fazendo a sua alimentação? Porque, por exemplo, uma gestante que chega para mim e fala, doutora, eu só como pão com manteiga o dia inteiro. Não consigo comer fruta, não consigo... Passo mal com tudo. Passo mal com tudo. Essa gestante, com certeza, precisa de um aporte maior de vitamina, ela precisa de um acompanhamento nutricional para a gente poder mudar esse fato. Mais perguntas. Vamos colocar na tela para você que está em casa acompanhar também a resposta da doutora Carol. Olá, tudo bem? Eu queria saber se o uso de máscaras na hora de amamentar realmente protege o bebê.
Mas o doutor já falou que não é para você usar a máscara para amamentar, porque não é para você amamentar. Né? Pode diminuir, né? Mas não vamos arriscar. Mas não vamos arriscar, né? Usa a máscara para estar coletando ali o leite e tal, mas... Vamos evitar. Vamos evitar. Tem mais perguntas? Oi, eu sou a Priscila de Atibaia e eu gostaria de saber se os recém-nascidos são mais suscetíveis a se infectar com o coronavírus. Sim, todo mundo que tiver qualquer alteração, um recém-nascido que ainda não tem todo o estado imunológico completo, não tem toda a vacinação, claro, o mais importante é que ele esteja amamentando, recebendo leite materno para completar o seu sistema imunológico e aí sim, por isso que a gente fala. Tem até uma campanha muito bacana falando, visita agora não. Já era agora, não antes, na verdade. A visita agora não, ela já foi instaurada antes do coronavírus, que é para proteger mesmo a criança, porque, a criança é bonitinha, e você vai lá e põe a mão na bochecha e quer dar um beijinho na criança, e todo mundo quer pegar a criança. Então, não era para fazer isso antes. Agora, não é para fazer de jeito nenhum, é quase um decreto-lei, proibidíssimo. É o que a gente fala, agora, faz um Skype, faz um... Não é nem para sair de casa, quanto mais para visitar recém-nascido. Uma ligação de vídeo, apresenta a criança assim, mas... Visita agora não, é a campanha. Tá certo. Tem mais perguntas? Oi, tudo bem? Caso a grávida contraia a doença, os sintomas serão os mesmos ou tem algum sintoma diferente? Foi o que a gente falou. Não tem nenhum sintoma específico de uma gestante. São sintomas de quadro viral mesmo, de quadro respiratório. Mais uma. Oi, eu sou a Michele de Campinas e gostaria de saber se a grávida apresenta um desses sintomas ou o recém-nascido devem tomar algum remédio. E aí? Não. Primeiro procurar a sua médica, né? Porque o que acontece, às vezes, o que elas têm em casa são as medicações que diminuem até a imunidade, né? Então, assim, não usem corticoide por nada, não usem anti-inflamatório, conversem com a médica de vocês para ver o que vocês precisam. Não começou a apresentar sintomas, não tome nada. Não toma Converse nada. Com a médica Conversa primeiro. Com a médica, Porque senão você pode prejudicar mais ainda. Exatamente. Última pergunta. Olá, de que forma o coronavírus afeta o feto? Então, a gente não tem nenhum estudo comprovando, não teve nenhuma malformação relacionada ao coronavírus, tá? Então, durante a gestação, já tentaram até se fazer algumas biópsias de placenta para ver se o coronavírus pode estar na placenta, né? Assim, por enquanto, a gente ainda não tem nenhum estudo comprovando. Quando tiver, posso fazer questão de te avisar e você confirma. Doutora, eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar. A mulher que já está detectada com a doença, que tem uma criança pequena, mas tem uma criança na idade que você falou, até 9 anos de idade, tem alguns cuidados de isolamento que são mais necessários, por exemplo, dela não ter realmente contato com essas crianças, deixar essas crianças em cômodos diferentes, como nós temos isso em alguns casos? Então, a mãe está com o A mãe está, e as duas crianças não, nem o recém-nascido nem a de 8 anos, 9 anos. Então, assim, o que a gente orienta isola a mãe, né? Tem aqui e realmente deixa as crianças em cômodo separado. Deixa longe da mãe, é melhor, né? E faz o mesmo esquema da amamentação. Dá o leite, tira o leitinho, dá para ele um cuidador saudável, que dali 4, 7 dias vai ser resolvido. Já vai melhorar. Vai. Doutora, adorei nossa conversa. Esclareceu muito, tinha muita gente querendo saber e é legal porque você pode rever também lá no nosso canal no YouTube, no De Bem com a Vida TV, todas as respostas da doutora. E você que tem alguma dúvida, continue mandando pra gente. Todos os dias nós temos trazido especialistas aqui em várias áreas para falarmos de todas as providências que nós precisamos tomar no nosso dia a dia para evitarmos sermos contagiados também pela doença, tá? Vou deixar mais os contatos da doutora também, tem o Instagram, Clínica Cursi, está aqui na tela para você, que lá no Instagram da doutora tem mais informações. Doutora, obrigada mesmo. Eu que agradeço.